E se o seu assistente de IA pudesse fazer mais do que só ouvir? E se ele pudesse, de fato, ver, pensar e agir direto no seu computador? E tudo isso com total privacidade. Bom, hoje a gente vai fundo em um projeto que propõe exatamente isso, o projeto Jarvis. E o mais legal disso tudo é que essa ideia não está vindo de uma daquelas gigantes da tecnologia, não. É o trabalho de um desenvolvedor brasileiro com um objetivo super ambicioso: criar um assistente que seja de verdade útil no dia a dia e, olha só, totalmente de graça. Essa é a grande pergunta que move o projeto, sabe? Não se trata só de responder a comandos. A ideia é muito maior. É sobre entender o contexto, ver o que está na tela e tomar ações por conta própria. É basicamente uma virada de chave no que a gente entende por assistente. Para a gente entender o que faz o Jarvis ser tão diferente, vamos colocar ele lado a lado com as opções que já existem por aí. Dá uma olhada aqui na tabela. Enquanto os outros assistentes têm um controle limitado do computador e, pior, mandam seus dados para a nuvem, o Jarvis, bom, ele oferece controle total, nativo e, o mais importante, privacidade completa, porque ele roda 100% no seu computador. E o custo? Nada. Zero. E esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. Não é uma vantagem pequena, não. Com 78 pontos, o Jarvis já passa dos concorrentes com mais que o dobro da pontuação. Isso mostra o poder de uma arquitetura que foi pensada do zero para ser completa de verdade. Agora, vamos para a primeira fase do desenvolvimento, que talvez seja a de maior impacto: dar olhos para a IA. É aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. E olha, isso é muito mais do que um simples compartilhamento de tela. A gente está falando de compreensão genuína. A IA não está só vendo um monte de pixels, ela interpreta o que aquilo significa. Ela sabe a diferença entre um botão, um campo de texto ou uma mensagem de erro na tela. O processo é direto, mas muito poderoso. Primeiro, uma captura de tela funciona como os olhos da IA. Depois, a parte técnica entra em ação. Modelos de visão, tipo o Cloud Vision, junto com tecnologia de OCR para ler o texto, analisam essa imagem. E com base no que entendeu, o Jarvis pode mover o mouse, clicar, digitar. É o fundamento da automação de verdade. Pensa no poder disso para as tarefas repetitivas, aquelas bem chatas. Em vez de ficar falando digite meu nome no campo nome, a pessoa só precisa dizer preencha este formulário. O Jarvis vai olhar a tela, identificar os campos nome, e-mail, endereço e preencher tudo sozinho. Por quê? Porque ele está literalmente lendo a tela igual a gente faria. Ok, dar olhos para a IA é uma coisa, mas e onde ela pensa? Isso leva a gente para o maior diferencial do projeto, na minha opinião: a privacidade total. Esse slide aqui mostra um contraste gritante. Quase todos os assistentes que a gente usa hoje mandam nossos dados para servidores de terceiros, na nuvem. O Jarvis vai na contramão. Tudo, absolutamente tudo, roda na sua máquina. Sabe o que isso significa? Controle total, privacidade absoluta e a capacidade de funcionar mesmo sem internet. Seus dados são seus. E ponto final. Mas ter um cérebro local levanta outra dúvida, né? Como que ele se lembra das coisas? Como ele consegue acessar uma conversa de meses atrás, tipo nesse comando de exemplo, sobre um projeto chamado Narraca, que foi mencionado lá em fevereiro? A resposta para isso está nos vetores semânticos. É uma tecnologia que, de forma bem simples, transforma conversas em representações matemáticas de significado. Então, quando se pergunta sobre o tal do Narraca, a IA não está só buscando a palavra-chave, ela busca o conceito, o contexto do que foi discutido. É isso que dá ao Jarvis uma memória de verdade, uma memória persistente entre as sessões. Então, vamos juntar as peças. Temos uma IA com visão para entender o presente e com memória privada para lembrar do passado. Qual o próximo passo lógico? A autonomia. E é aqui que ele deixa de ser um assistente que só reage e se torna um agente que age por conta própria. É possível instruir ele para monitorar o preço de um jogo e avisar quando baixar, ou fazer backup automático de projetos importantes, ou até criar rotinas bem complexas. E tudo isso com comandos de voz simples e naturais. E para onde tudo isso aponta? Bom, a partir daqui a gente entra num território que os assistentes comerciais ainda nem começaram a explorar. Imagina só um assistente que não só executa, mas que colabora, que aprende os seus hábitos, que sugere o próximo passo num projeto de desenvolvimento de games, que funciona como um parceiro de programação por voz e que até compila e instala o aplicativo no celular para você. É um salto gigantesco.
E esse número aqui na tela, ele representa o total de assistentes de mercado que hoje conseguem combinar controle total do sistema, uma ferramenta de desenvolvimento de jogos e uma ferramenta criativa. Tudo isso mantendo a privacidade total. Pois é, zero. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Será que estamos vendo a evolução da computação pessoal, onde a IA deixa de ser só uma ferramenta que a gente usa e se torna uma parceira criativa de verdade, trabalhando lado a lado com a gente? Pelo que o projeto Jarvis está mostrando, a resposta parece ser um grande sim.